Fala galera, aqui é o Lucas Maurício e esse é o seu canal de finanças, investimentos, mentalidade e eleições. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito simples, política de preços da Petrobras. Você é a favor da política de reajuste de preços diário dos combustíveis ou prefere que eles sejam congelados? Até que ponto o governo deveria se meter em questões como essas? Essa questão divide muita gente e resultou na greve lá dos caminhoneiros que a gente viu alguns meses atrás. Como sempre, a gente vai ver os dois lados da moeda e no final você decide se você é a favor ou contra, beleza? De novo, chegamos naquela parte do vídeo em que você curte, compartilha e se inscreve. Não esqueça aqui também de ativar o sininho das notificações, assim você sempre fica sabendo das novidades aqui do canal. É muito importante que você me ajude aqui na divulgação do canal, assim a gente consegue espalhar esse conteúdo para o máximo número de pessoas possível. Vamos começar por um breve histórico. A Petrobras, apesar dela ser uma empresa de capital aberto, ou seja, negociada em bolsa de valores, você pode comprar uma ação da Petrobras, ela é majoritariamente estatal, ou seja, quem controla ela, quem comanda ela é o governo. Mas, a partir de 2011, alguns setores da empresa, como por exemplo o setor de abastecimento, começou a ter prejuízos bilionários. Como resultado, a empresa como um todo passou a ter prejuízo a partir de 2014. E isso aconteceu por dois principais motivos. O primeiro foi os desvios, ou seja, o petrolão e toda aquela roubalheira que aconteceu. E o segundo foi por causa da política de preço da Petrobras, que por muito tempo vendeu o combustível abaixo do seu preço de compra. Mas o que isso realmente quer dizer? Bom, o petróleo que é presente aqui no Brasil, ele não é tão adequado para a confecção de combustível. Então, com isso, a Petrobras ela tem que participar do mercado internacional, onde ela vende um tipo de combustível e compra um outro tipo. Com isso, ela fica refém do preço do barril do petróleo internacional e também refém da variação cambial, principalmente do dólar. E o que acontece se você compra um produto por um valor e vende esse produto por um valor menor? Você tem um prejuízo aqui nessa diferença, certo? Pois foi exatamente isso que aconteceu. O prejuízo aumentou e o endividamento também aumentou para pagar essa conta desse prejuízo. Vamos analisar um pouco mais a fundo o que aconteceu. A partir de 2011, que foi o primeiro mandato do governo Dilma, o preço do barril do petróleo internacional explodiu. Foi para mais de $100 o barril. Para evitar o repasse desse aumento do preço do barril do petróleo no aumento direto do preço dos combustíveis, o que geraria aumento da inflação e também da impopularidade do governo, o governo usou a Petrobras para travar o valor de venda, gerando assim prejuízo para a empresa. O governo usou a Petrobras indevidamente para controlar a alta dos preços e também da inflação. Só que você concorda que esse não é o papel de uma empresa, controlar a inflação? Esse é o papel do governo. Não importa se o governo é dono dessa mesma empresa. Ela não deveria ser usada para isso. Com isso, a empresa foi usada como uma arma eleitoral e permitiu a reeleição da Dilma, garantindo um segundo mandato a partir de 2014. Só que a partir de 2014, o preço do barril de petróleo voltou a cair, e caiu bastante. Só que a Petrobras, o que ela fez? Como ela tinha 4 anos acumulados de prejuízo, ela manteve aquele mesmo preço de venda. Então, agora o preço de compra era mais baixo que o de venda, então ela passou a praticar um prêmio aqui nesse valor e conseguiu diminuir um pouco os seus prejuízos. Por outro lado, os desvios e a roubalheira continuaram e só aumentaram. Então, na verdade, o efeito foi que o prejuízo acabou crescendo mais ainda. Com isso, cresceu a inflação e cresceu a impopularidade, resultou no impeachment lá em 2016. A partir daí, a gestão da Petrobras foi alterada, ou seja, o presidente foi trocado e ficou sob a tutela do Pedro Parente. Ele entrou com a missão de diminuir o endividamento da empresa e fazer ela voltar a gerar lucro. E uma das coisas que ele fez foi instituir o reajuste diário no preço dos combustíveis. Com isso, o prejuízo foi de 15 bilhões de reais lá em 2016 para menos de 500 milhões de reais em 2017. Uma redução enorme, muito significativa, mas que poderia ter sido maior se a Petrobras não tivesse que ter pago uma indenização bilionária para os investidores americanos que colocaram a Petrobras na justiça por causa dos prejuízos que tiveram devido ao quê? Ao roubo do petrolão. Que merda, hein? Então, de um lado, a gente tem uma política que trava os preços e gera prejuízos crescentes e um endividamento cada vez maior também. E de outro, a gente tem uma política de preços que faz ele variar loucamente todo dia. Qual que é o lado positivo dessa nova política de reajustes diários? A primeira é a ausência de interferência do governo. E a segunda é que para de gerar prejuízo para o cofre da empresa. E qual que é o ponto negativo? Basicamente, é a insegurança no planejamento das empresas, em especial daqueles setores que dependem muito do preço dos combustíveis, como o setor de transportes. Então, por isso que alguns candidatos defendem sim o reajuste de preços
baseado nos valores internacionais de mercado, mas não com uma frequência diária, e sim com uma frequência de repente, alguns dias ou até semanas, de repente até um mês. Mas é claro que para isso, alguns outros mecanismos, algumas outras técnicas teriam que ser utilizadas para proteger a empresa de prejuízo nos momentos em que o preço fosse congelado abaixo do valor de mercado. Por fim, isso acende também uma luz sobre a necessidade de privatização ou não das empresas. Se a empresa for privatizada, esse tipo de atuação criminosa do governo deixa de existir. Afinal, o governo não consegue interferir tão facilmente em empresas privadas. Por outro lado, há quem defenda que alguns setores da economia, como por exemplo o petróleo e a energia, são importantes demais para ser deixados na mão da iniciativa privada. E você, o que acha dessa questão? Acha que as estatais devem se manter dessa forma, com controle do governo para que faça o que quiser, ou que isso deve ter algum tipo de controle, ou até mesmo que essas empresas devam ser privatizadas? Fica contigo a questão. Um abraço e até o próximo vídeo.